todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre a ultramaratona Caminhos de Caravaggio. Tanto da edição que passou, que foi em maio desse ano, de 2022, quanto da próxima edição, que sim, vamos ter uma próxima edição, ou próximas edições, que vai ser em maio de 2022. E para falar disso, né, de tudo isso, vai ter o nosso convidado hoje, o Marialdo Rodrigues, que é ultramaratonista, profissional de educação física, o idealizador e o coordenador técnico da prova. Oi, Marialdo, obrigada por estar mais uma vez aqui conosco hoje. Eu que agradeço o espaço. Então, Marialdo, né, antes, né, só vamos contextualizar o que é uma ultramaratona, né, o que caracteriza uma ultramaratona e qual é a distância que a ultramaratona de Caminhos de Caravaggio ela tem. O que se chama de ultramaratona é qualquer distância acima da maratona. A maratona é 42 km, 195 metros. E uma distância acima dessa quilometragem a gente denomina ultramaratona. E a ultramaratona Caminhos de Caravaggio são 217 quilômetros, são 135 milhas. Que 135 milhas a gente preferiu fazer assim com essa quilometragem porque para que ela pudesse fazer parte de uma Copa do Mundo informal que existe de 135 milhas, que é uma prova que tem em São Paulo, no interior de São Paulo, também no Caminho da Fé, e outra prova que tem nos Estados Unidos, que é no Vale da Morte, que é no deserto do Vale da Morte, também 217 quilômetros, 135 milhas, e uma na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, que é totalmente no gelo. Então são provas de extrema dificuldade. Então tem a aqui de São Paulo, que é de serra, é a nossa também aqui, porque tem frio e serra, a do deserto, então, dos Estados Unidos pelo calor, e a do gelo, que é no Canadá. Então a gente quer participar desse circuito, por isso que a gente criou essa ultramaratona aqui, e a gente trouxe para o sul do país também uma ultramaratona que existiam poucas, né? Existem poucas ainda. Tem a TTT, que é uma prova de 80 quilômetros na areia, né, que é de Torres a Tramandaí. Tem uma prova de 200 e alguns quilômetros também, que é em Rio Grande, que é na areia também. E a nossa é uma prova de montanha, uma prova de trail, de estradão, e que é nova, que é uma coisa nova que tem de São Paulo para cá. E então, né, além de toda essa distância, tem o agravante, né, do gelo, da É serra, que isso, tivemos altimetria. chuva, né? A No nossa dia. teve esse ano que passou aí, teve ainda a chuva, né, de praticamente 12 horas de chuva noturna, que Nossa. ajudou a dificuldade. Então, né, a primeira edição, que originalmente estava prevista para ser 2019. Isso. A pandemia, então, não deixou que acontecesse. E esse ano, 2021, a gente teve problemas, Foi né? problema. Porque bem na época estava ainda elevando o número de Era ainda com o casos. sistema de bandeiras, né? Que Isso. hoje já não está em desuso, mas que na época. E foi muito engraçado, engraçado, né? Enfim, porque se postergou por um ano com a total certeza De que de no que outro ano sairia, né? estaria muito tranquilo. E chegou março, os números estavam em alta, as bandeiras estavam entre preta, vermelha, Nós ficamos e com a foi no bandeira preta. sufoco, né? Ficamos mais de um mês aqui com a bandeira preta e a gente meio que bancou que ia sair a prova porque a gente estava analisando números e na sorte também, porque a gente não tem certeza de nada sobre a pandemia. Houve uma janela bem na época que deu para a gente fazer a prova, mesmo que a gente teve que ainda testar todos os atletas, né, para o Pois é, Covid. como é que foi esse protocolo que eu achei assim fantástico? A gente não tinha outra maneira de fazer a prova a não ser passar segurança para os comitês, né, que estavam cuidando dessa parte de cuidados com o Covid. Então, como nós estávamos lidando com 5 prefeituras, e a gente precisava da autorização de todas para que houvesse a prova. E sentindo essa dificuldade, a gente propôs fazer então um teste para que todos os atletas fizessem um dia anterior à prova, o dia de entregar os kits, e foi feito, né? A gente bancou o teste, todo atleta passava lá para pegar o seu kit e levava o seu examezinho já. E por curiosidade, todos testaram negativos? Todos testaram negativo, por sorte. Por sorte. É que penso também que já estavam fazendo Eles já tinham feito uma exames quarentena. anteriores, né? Quem era de fora do estado
principalmente fez o exame lá para garantir que chegaria aqui bem, coisa e tal. Então, E a prova, a largada então foi em Canela. E quantos atletas estavam inscritos e quais modalidades nesse ano, nessa a última modalidade edição? de solo, dupla e quarteto. Duplas e quartetos poderiam ser mistos, né? Feminino, masculino ou mistos. E no geral tinha, não vou te mentir agora, umas 106 equipes, que era entre todos. Sim. Muita gente desistiu, passou para esse ano para fazer a prova, pelo medo de chegar aqui e a prova não sair e ter que trocar voo, hotel, essas coisas, então influenciaram na desistência desses atletas, mas passaram para esse ano. Teve a questão também das fronteiras, né? Porque tinha muitos atletas que Sim, viriam de outros países e que, infelizmente, nessa edição exato. passada tiveram essa limitação, né? Tinha atletas que estavam interessados, que eram atletas americanos, uruguaios, argentinos inscritos, tiveram que trocar para esse ano porque estavam fechadas as fronteiras. E aí, como é que foi? Teve muita desistência, muita lesão? Foi dentro da média? Porque penso que também sempre acontece, né? Porque é uma prova É bem que exige normal, muito, né? um percentual alto de pessoas desistirem durante a prova, né? E a nossa não foi diferente, assim, acho que praticamente 30%, né? Não tiveram o êxito de chegar em Farroupilha. Porque não é só vencer, né? O É, simples fato de chegar, simples, né? Só o fato de O fato chegar de já é uma chegar grande vitória, já é né? uma vitória. E esse foi um ano difícil para treinamento. Essa nossa prova, então, ela foi uma das primeiras a ocorrer depois do início da pandemia. Então a gente já previa que isso poderia acontecer, um número maior de pessoas desistindo. A dificuldade da nossa prova é realmente muito difícil e talvez ela subjugaram, né, a Dificuldade. dificuldade e Sim, isso. eu posso falar, eu fiz andando, né? Esse caminho, eu fiz tanto a vinda de Canela até Farroupilha, quanto a volta, enfim, né? Vários e vários dias. E mesmo assim, ela tem uma altimetria, por vezes, São assim, 6 meu, mil pensava assim, gente, acumulados. esse morro não tem fim, não termina nunca, né? Imagina, enfim, correr ou o próprio andar, né? Depois de muito tempo, essa altimetria É é complicado. difícil, né? Mas a nossa intenção era essa, fazer uma prova bem difícil. A nossa ideia é que essa prova ela seja sempre qualify para outras, né? Então a Sim. gente sempre vai manter ela em termos de dificuldade numa régua alta, assim, manter a altimetria mínima de 6 mil e quanto mais difícil, melhor. E aí, então, nessa edição, os atletas tinham 60 horas para completar a prova. 60 horas. Como era a primeira edição, a gente também teria que medir isso, ver quais seriam os pontos que a gente podia cortar, qual o tempo que a gente daria para esses cortes, porque a gente tem que estudar a primeira prova. E em cima disso a gente já fez uma avaliação e viu que essa prova pode ser feita em menos tempo, né? O que vai acontecer esse ano. A gente, desde o começo da formatação dessa prova, a ideia era fazer uma prova em 48 horas, que é um tempo que seria o ideal para que ela fosse uma prova que qualificasse para outras grandes provas que tem no mundo. Então, o pessoal meio que chiou um pouco assim, mas o que a gente garante com isso é um pouco mais de segurança. A gente primou pela segurança do atleta em todos os sentidos, desde o início, desde a inscrição. A gente pega o atestado, nós temos o seguro do atleta, a gente tem algumas regras diretamente direcionadas à segurança do atleta, de ter um pacer, de ter um carro de apoio, várias coisas direcionam-se para a segurança do atleta. Uma das maneiras que a gente achou de melhorar essa segurança do atleta é diminuindo o tempo. Por quê? Se tu diminui o tempo, a pessoa que se inscreve, ela sabe que ela vai ter que treinar. Ela sabe que ela vai ter que ter condições de chegar aqui e fazer em 48 horas. O que a gente viu nessa edição passada, e a gente fez isso sabendo que 60 horas era muito tempo, era muita gente arriscando. Sem treinar, ou pela pandemia, ou pelo tempo muito largo. Sim. Então agora não, Isso, então, agora o tempo vai ser quase como um selecionador também. selecionador. Mas eu acredito que todos que fizeram têm condições de fazer em 48 horas, Mesmo mas quem tem fez em que mais. treinar. Exatamente, mas vai ter que treinar um pouco mais. E isso nos passa segurança.
Porque como que eu fazia a seleção antes? A seleção era por experiência, por currículo. E esse ano não, esse ano a gente está fazendo por quem vai treinar, entendeu? Porque muita gente que tinha um bom currículo, fez provas no mundo inteiro de muitas de distâncias maiores até, não treinaram. Então, para nós não muda muito, né? Então tem uma pré-seleção do inscrito. Isso. Por exemplo, eu mando a inscrição, eu nunca corri, não. Eu provavelmente não vou ser selecionada, então, assim, tem que ter uns pré-requisitos. Eu vou ligar diretamente para ti que tem inscrito e vou conversar contigo e analisar qual que é na verdade, o teu objetivo na prova e vou te aconselhar ou desaconselhar. Né? Sim, para segurança minha. Para segurança da prova e do próprio atleta. E da equipe, né? E muitas vezes a gente aconselha, porque os atletas querem vir e querem fazer survival, querem fazer sem um carro de apoio, por essa ou outra dificuldade, ou financeira, ou porque não tem amigos, ou porque... Então, mas a gente aconselha fazer com um carro de apoio, que também é mais uma segurança para o atleta. Então, o survival é quem faz a prova sem ajuda nenhuma. Tem atletas que correm essas provas sozinhos. Eles vêm, botam a mochila, mas nós temos os 5 pontos de apoio, né? Que é os nossos 5 PACs, que a gente chama, que é ponto de apoio e controle. Onde tem comida, tem banho, tem... Em alguns pontos tem até uma podóloga, tem massagista, tem hidratação, tem pessoas para te cuidar, tem uma ambulância que percorre o caminho o tempo inteiro. Então esses apoios ajudam também esse pessoal que faz survival. E tem muita gente que faz survival por gosto, por não gostar de ter alguém junto, e outros pela parte financeira, né? Tem que alugar um carro, vem de outro estado alugar um carro e não tem parceria para dirigir o carro para ele. Então isso se torna um problema. E um cuidado maior nosso com essas pessoas por estarem sozinhos. Né? E a gente tá falando da questão do tempo, né? O Nilmar, né, que foi o primeiro solo que chegou... Sim, fez em 26 horas, 25 horas. Faltam uns minutinhos para fechar as 26 horas. Eu tive o prazer, né, enfim, acompanhei a chegada de alguns, porque como eram 60 horas para chegar, não fiquei as 60 horas lá, mas fiquei um bom tempo lá e acompanhei a chegada dele em 26 horas, né? Então, assim, se vai 48, é o dobro do primeiro colocado que fez sozinho. Então, é um tempo, você vai analisar como leiga. Para essas provas, é um tempo no limite. Me ligou um dos atletas que se inscreveu agora, tentando dar uma choradinha ali por causa do tempo, mas ele mesmo disse, não, se eu treinar um pouquinho mais eu consigo. Eu vou chegar no limite, mas vou chegar. Sim. Então, assim, todo mundo consegue, mas vai ter que treinar. E isso nos alivia, né? Porque a gente sabe que só vai fazer a prova quem está treinadinho para terminar. E assim, também como eu estava lá acompanhando, todos que chegavam, assim, elogiaram muito a organização da prova. Porque muitos dos corredores já tinham corrido em muitos lugares do mundo, e inclusive países desenvolvidos, né? França, Estados Unidos, e disseram, né? Relataram que realmente a prova daqui foi superior em organização, né? E como é que foi essa parte da organização? Eu acho que nós tivemos um cuidado especial com o atleta. A gente, desde o começo, quando a gente montou a prova no papel, vamos fazer uma prova diferente de todas as outras. Como eu, minha esposa e os meus amigos já correram em outros lugares, a gente pegou as coisas que a gente não gostava em outras provas e tirou e colocou as coisas que a gente acha que todo corredor vai gostar. Principalmente a questão segurança. Eu acho que o mais importante é o atleta a gente poder proporcionar segurança para o atleta. É muito perigoso tudo, desde o trânsito, desde o asfalto. Esse ano a gente já quer melhorar um pouco essa questão da segurança, tirando um pouco do asfalto. Sim, porque tem trechos, né, trechos do caminho, que passam em RS, muito movimentado. Pontes que não tem praticamente nada de acostamento, né? E muito disso a gente colocou dentro das regras, que mesmo o atleta lendo as regras e às vezes até criticando, essa regra é muito dura, coisa, não sabe ele que aquela regra lá está lá para ajudá-lo, né? Porque são questões que a gente se preocupou muito, a segurança do atleta. E dá os cuidados, né? A gente em cada PAC tinha lá no mínimo 3 pessoas que davam ou massa, ou água, ou Coca-Cola, comida à vontade, e pessoas especiais, pessoas que correm, são pessoas da minha equipe, que a gente escolheu a dedo, a gente escolheu a pessoa tal para ficar no PAC
3, que é onde vai estar tantos quilômetros do atleta, ele precisa daquela pessoa que vai falar aquilo ali para ela. Então a gente escolheu até o tipo de pessoa para colocar, a característica de cada pessoa para colocar em cada pack. O pack número 1, então, ficavam pessoas que não precisavam ter características especiais, a não ser a fazer a comida. Sim. O 4 precisava de alguém que sabia lidar com psicologia, que o cara vai chegar lá chorando, vai chegar lá desistindo, chamando a mãe. Então, assim, tudo tinha um porquê, de por que 3 pessoas estavam naquele ponto. Esse cuidado a gente teve. Sim. Porque a gente sabe como é que funciona lá na prova, a gente sabe o que o atleta precisa. Porque não é só o físico, né? Não, muito pouco físico. Eu sempre digo que é 20% o físico, o resto tudo é mental, muita cabeça, muita psicologia, muito preparo psicológico para poder aguentar. E a nossa prova, além da distância, teve o problemaço que foi, eu nunca vi aqui em Caxias, aqui na região, chover 12 horas seguido. A gente já viu chuva grande, mas não 12 horas sem parar. E chuva forte, chuva torrencial, forte. assim. Então foi um problema mais que eles tiveram que passar, né? E qual é, assim, tirando a pandemia, né, que óbvio, é um problema, mas o maior problema que vocês enfrentaram na organização foi com os poderes públicos, foi com apoiadores? Qual é a maior dificuldade? O nosso problema maior, a gente nem imaginava que ia passar, que seria a mudança de governo, né? Bem na hora que a gente estava encerrando a nossa prova, mudou o governo. Por causa da pandemia a gente não pôde fazer. Porque era para ser 2019. 2019. Então tudo que tinha sido acordado em 2019, nem tudo. Todas as pessoas trocaram, acho que 99% das pessoas trocaram, desde os prefeitos, secretários, pessoas que a gente acordava. Porque envolve 5 municípios, Exato. Né? Chegava lá, nem sabia o que estava acontecendo. E aí tudo de novo. Então muitas reuniões, muitas viagens para Canela, Gramado, para Farroupilha. Tiveram que ser refeitas. Foi um problema para nós essas duas coisas, as eleições, na verdade, e a pandemia, né? A pandemia fechou-se tudo, né? Fecharam-se as portas para a gente também. E 2022, né? Já temos data, como que vai ser a próxima? Isso. Você já me falou que vai ter essa mudança no tempo, no tempo mínimo de prova máximo. E o que mais vai ter de mudanças? A mudança mais importante que eu acho ainda é a mudança de largada, né? Nós vamos largar aqui em Caravaggio e vamos chegar em Canela. Vai ser to back, né? Isso. Vai ser a volta. Isso. Um ano para um lado, um ano para o outro. Vai ajudar todo mundo, né? Os hotéis da cidade, os restaurantes. Então esse ano a largada vai ser aqui em Farroupilha. Aqui em Farroupilha. Por exemplo, vai ter mais gente nos as pessoas que vão utilizar os hotéis aqui de Farroupilha vão utilizar mais dias e vão usar menos lá em Canela e vice-versa quando houver, né? Restaurante, posto de gasolina. Movimentar o comércio, movimentar o turismo nas duas cidades, nas 5 cidades, de uma outra forma. De uma outra forma, pelo retorno. E as inscrições, como que vai ser, além do tempo dessa diferença? Já estão abertas, vai acabar agora dia 16 o primeiro lote, que é um lote mais barato. Dia 16 de agosto agora de 2021. Isso, e já temos poucas vagas para solo. Tem bastante vaga ainda para quarteto. Então, as vagas são limitadas. Limitadas porque a gente fez um cálculo de quantos carros comporta ter o caminho de Caravaggio. Ah, entendi. E a gente acha que ali próximos de 200 carros seria um número ideal. Esse ano teve 100, a gente não viu problema nisso, mas 200 eu acho que já é um bom número para a gente ir analisando. Então a gente botou 100 vagas para solos, 60 para quarteto e 60 para duplas e 40 para quartetos. Então temos 200 carros que podem utilizar o caminho, sendo carro de apoio. Que é fácil para nós de controlar, né? Sim. Nas solos já estão acabando as vagas, já, praticamente 6 meses antes. Nossa, que bom, né? E que dia vai ser a largada e o horário? Dia 19 de maio, no Santuário de Farroupilha. E com... 7h30, acho que é a largada do solo, não me engano. Ali. A gente vai ainda organizar melhor esse negócio do horário, dependendo muito de acerto lá no santuário ainda. Sim. Mas sempre vai ser cedo. Sempre vai ser cedo. Então já fica o convite, né? Para quem... Eu quiser, acompanhei a chegada, né? Como eu falei antes, é emocionante. É muito legal. É muito emocionante, assim, ver a vitória, né? De cada um chegando, né? Teve um senhor de 57 anos, né?
58, que ele fez várias Caminhos da Fé, maratonas do Sim. Caminhos da Fé, e ele fez solo, assim, ele chegou numa alegria, ele chegou dando cambalhota. O E foi pessoal aí emocionante, aqui né? passa 2 dias ali, ou um dia, 2 noites, com bastante dificuldade, né? Faz a pessoa valorizar aquela chegada, né? Chegada, né? Como eu falei, né? Eu cheguei a pé caminhando e já me emocionei, imagina tu chegar E correndo, vou te né? falar também que a própria largada lá, que houve lá em Canela, também foi bastante emocionante, sim, bastante legal. Até porque eu acho que era um período especial por causa da Sim. pandemia. A galera tá bem emocionada também lá. E outro assunto, né, que eu queria abordar contigo, Mariado, né, a questão do incentivo ao esporte, né, porque assim, um ultramaratonista, né, como o Nilmar, que faz várias provas pelo mundo, fez essa ultramaratona em menos de 26 horas, ele não começa de um dia para o outro, né? Queria que tu falasse um pouco, né, do incentivo à criança no esporte, de como você vê isso nos poderes públicos, quais as necessidades. E as mulheres também, né? A Lucy Guerreiro também, que foi a primeira, chegou em 33 horas. Ah, chamar também as mulheres para o esporte, né? Para a ultra, para a maratona, para a corrida, para qualquer esporte. Eu tô sempre falando que o esporte é propulsor de outras áreas, né? De cultura, de educação, de saúde, principalmente, de tudo. Acho que o esporte deveria ser o primeiro assunto que um político, na hora de falar sobre o futuro da sua cidade, o futuro do seu governo, ele deveria colocar na sua pauta, seria o esporte. O que fazer pelo esporte? Hoje, a gente viu agora com as Olimpíadas que nós estamos felizes da vida porque somos o 12º lugar. E a gente aplaude lá algumas medalhas que nós ganhamos. Eu tinha te falado até anteriormente que a maioria das medalhas saíram de atletas que saem de projetos sociais. Então o clube lá, que é particular, ele vai lá e pega um atleta que sobressaiu num projeto social. E o projeto social deve ser para isso, né? Para formar cidadãos através do esporte. A partir do momento que tu coloca esse cidadão no esporte, já é um ganho, já tem um ganho como para a sociedade em geral. Porque Não interessando se o cara vai ser atleta de elite, se ele vai ganhar medalha de ouro, de prata, se ele não vai lá nas Olimpíadas, mas ele só fazendo o esporte, ele já está sendo uma pessoa do bem. E isso que tem que ficar muito claro para as pessoas, não é tu colocando o teu filho numa escolinha de futebol, numa escola de natação, numa luta, para ele ser um medalhista olímpico, mas ele vai ser um cidadão melhor. Exatamente, Ele isso a vai gente tem seguir certeza. regras, né? Ele vai saber seguir regras, porque o esporte é muito isso, é seguir as regras, Ser ético. ser ético, Quando tu é né? ético em qualquer lugar, tu é ético em todas as instâncias da tua vida, né? Então começa pelo esporte, né? A parte saudável, né, enfim, do exercício, né, que hoje, principalmente, né, com a pandemia, as crianças, as pessoas se voltaram muito pro dentro de casa, para as Exato. telas, que acaba sendo prático, às vezes, nós como os pais, né, eu tava citando, né, que eu levo a minha filha a nadar desde os 3 meses de idade, mas é muito trabalhoso fazer isso, né, porque eu levava ela para Caxias, eu perdia, assim, eu ganhei, né, eu usava umas 4 horas do meu dia Sim. entre levá-la, o trânsito, tem que entrar junto na piscina, depois tinha que tomar banho e voltar à farroupilha, né? Mas assim, precisa disso, né? Isso é muito importante e ver o resultado, né? E acho também que deve isso começar na escola. Tem que começar em qualquer escola, estadual, municipal, mas tem que haver condições para o professor de educação física passar isso para que as crianças. A criança tem que ver o esporte, tem que viver o esporte, senão ela não vai chegar lá com 14, 15 anos e entender o que é aquilo ali. Ela não vai conseguir. Tem que ser desde pequeno, desde a primeira série lá. E o professor de educação física também. Nós, os meus colegas, proporcionar isso para as crianças, mas a escola tem que proporcionar isso, condições para que o profissional de educação física Um também ciclo, tenha. né? A É escola um proporcionar para ciclo. o professor e o professor Exatamente. poder Tem proporcionar para escola que tem uma quadra, tem umas que nem tem quadra, né? Mas as que tem quadras que estão em péssimas condições, outros tem ginásios que são abertos nessa nossa região. Então, acho que o Estado deveria proporcionar condições aos professores que deveriam trazer as crianças desde a primeira série
para o esporte. Então, ficou o recado para os pais, né, que estão nos assistindo. Incentivem os seus filhos a praticarem o esporte, não para ser um medalhista olímpico, não para ser um craque de futebol, Exatamente. mas para ser um cidadão melhor. E principalmente os pais que têm condições, né? Esses não têm desculpa, né? Leva Sim. lá no clube, leva lá na escolinha, põe lá. Que o resultado vem. Vai aparecer. Então, queria te agradecer, Marialdo, e eu queria também que você agradecesse aos apoiadores, né, que fazem também com que a ultramaratona acontecesse. Quem são? Muito obrigado. Eu que te agradeço pelo espaço e acredito que também a gente precisa de outras pessoas, né? Não é? A gente criou a ideia aqui e muitas pessoas nos ajudaram. Então eu tenho aqui EMS, que é um laboratório de medicações, a Gráfica Nordeste, estou fazendo uma colinha aqui. Não, tá? pode pegar. Microlab, que fez um preço muito especial e um trabalho muito diferenciado lá na hora de fazer os exames dos atletas. A Solos, o Hotel de Capri aqui de Farroupilha, Vida Farmácias, a Serra Maior, que nos ajudou com a água, com preço diferenciado, Quadrilátero, a família Pese, que fez um pack lá espetacular, que era o pack 3. A família Pese, eu me hospedei quando eu fiz comigo, eles são deram fantásticos. massa, sopa, comida pra galera lá. Então, devo ter esquecido de alguns também aqui, mas é o que eu tinha na minha cola aqui. Mas muita gente nos ajudou. E continuaram mesmo com a pandemia, do ano 19 para 20, e esse ano estão também E está aberto para novos apoiadores, para quem quiser? Muitos, nós estamos precisando de muito apoiador. E quem quiser, que está assistindo, que gostaria de apoiar, como que faz, como que procura? Nós temos o site e dentro do site tem meu telefone lá. O site é Ultra Caminhos de Caravaggio. Então, www.Ultra Caminhos de Caravaggio. Lá tem os telefones, tanto o meu, da Ariane e do Alex, e a gente pode entrar em contato para ajustar. E que, assim, o evento foi um sucesso. Foi então, para o Brasil inteiro. Quem estava em dúvida inteiro. agora já tem essa experiência dessa primeira que com certeza só vai melhorar, né? O feedback da prova para o Brasil inteiro foi nota 10, assim, espetacular. Nos deixa com a régua alta, né? Nós vamos ter que fazer no mínimo igual esse ano. Mas vai acontecer, né? Não tem como não, né? Obrigado, Marialdo, e obrigada a todos. E fica o convite para acompanhar a próxima Ultra.